irmãos, vamos iniciar com a palavra de oração e assim vamos para o nosso tempo das Escrituras. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos imensamente gratos em estarmos reunidos para mais um tempo aqui, ao qual vamos colocar o nosso coração, as nossas mentes, à exposição da sua palavra. Senhor, nos dê sabedoria, abra os nossos corações, quebre as nossas intenções contrárias à sua vontade. Estamos meditando, ó Deus, nas lições no livro de Neemias e louvamos ao Senhor a forma como o Senhor tem nos guiado, nos direcionado a cada página deste livro. Ajuda-nos a sermos como Neemias, como a geração que resolveu confessar os seus erros e serem aceitos por Deus em misericórdia. Pai, nós oramos, suplicamos pedindo a sua direção para esse tempo aqui de escola dominical. Oramos em nome de Jesus. Amém. Uma recapitulação bem breve e dizendo para você que nós estamos finalizando o livro de Neemias. Finalizando porque o capítulo 11 e 12 praticamente são menções de nomes de pessoas registrando a ocasião, né? A cerimonialista. Então nós estamos caminhando para a reta final do livro de Neemias e logo estaremos apresentando o desfecho final aqui do livro. Mas lhe falando um pouco do estudo anterior. No estudo anterior nós ficamos no capítulo 9 e o capítulo 9 de Neemias é onde o povo reconheceram os seus erros, a multidão, os judeus que voltaram, que reconstruíram os muros juntamente com Neemias, eles se levantaram e de forma pública confessaram os seus erros, reconhecendo a razão deles estarem passando por tal calamidade. E agora Deus estava reconstruindo, juntando os cacos, né? Depois de 70 anos do cativeiro babilônico, o povo estava juntando os cacos e agora reconhecendo os seus pecados para então serem aceitos pela graça e misericórdia do Senhor. E vimos no capítulo anterior, no estudo anterior, que Neemias 9 é um louvor a Deus e confissão de seus pecados. Vimos que é o capítulo do arrependimento. E nós aprendemos o que é arrependimento, o que significa confissão. Vimos tudo isso no estudo anterior. E vimos também os traços desse arrependimento, de um verdadeiro arrependimento. As consequências também pela falta de confissão dos nossos erros. Então, recapitulando de uma forma bem breve, o que vimos? Nós vimos que arrependimento, ele nos leva a reconhecer a soberania de Deus. O povo começou a reconhecer que eles estavam ali, foi porque a mão de Deus os colocou naquela situação. Eles reconheceram que foram os nossos erros, mas reconheceram a soberania de Deus, o poder de Deus, em os ter tirado do Egito, com mão poderosa por meio de Moisés, e tudo aquilo se passou, chegando até os 70 anos de cativeiro na Babilônia, que foi por conta dos pecados deles. Eles reconheceram isso, e reconheceram que Deus estava os sustentando para que eles chegassem até aquele momento. Vimos também que a razão deles chegarem a esse ponto aqui específico de arrependimento e confissão de pecados foi por conta da exposição da palavra no capítulo 8. Lembra que no capítulo 8, Esdras então lê o livro da lei para todo o povo, toda a multidão, e a razão deles reconhecerem os seus erros foi por conta da exposição da palavra de Deus. A palavra estava sendo exposta e assim ela foi quebrantando e trabalhando nos corações. E vimos que a palavra de Deus ainda tem o mesmo efeito hoje, depois de muitos anos. Ela não se tornou velha, ela não se tornou vazia. A palavra de Deus ainda tem o mesmo efeito. Quando ela está sendo ensinada, explanada, ela tem o poder de discernir as nossas mentes, os nossos propósitos, as intenções dos nossos corações.
Então, por meio da exposição da palavra, é que vem o quebrantamento, vem o reconhecimento dos nossos erros. E isso é maravilhoso, é a forma como ela nos conduz, nos leva ao arrependimento. Então, eu mencionei que eu já estive em vários aconselhamentos de pessoas até duras, né? Em seus erros, mas quando lido o versículo certo, na hora certa, colocado na posição exata, vem o quebrantamento, o coração é quebrantado. E isso é motivo de grande alegria. Nós vimos também que, em terceiro lugar, o arrependimento, ele inclui falar abertamente dos nossos erros, os detalhes, foi eu mesmo. E a falta disso é usarmos as pessoas como escudo para defender dos nossos erros. Isso é muito comum, mas não foi o que aconteceu no capítulo 9. O povo confessou mesmo seus erros, disseram, olha, eu sou culpado pelos meus erros, sou eu mesmo. Então o povo começou a falar abertamente, diante da exposição da palavra, reconhecendo a soberania de Deus, agora falando que a razão deles estarem ali é por conta dos seus erros, dos seus pecados. E geralmente quando somos confrontados quanto a alguma situação, nós costumamos apontar, né? Não, mas é por causa de fulano. Não, é porque fulano peca mais do que eu. Não é porque cicrano vive assim. E quando na realidade nós deveríamos dizer, sou eu mesmo. Olha, o culpado pelos meus erros sou eu mesmo. A pessoa errada aqui sou eu. Me perdoa, meu Pai. É muito belo, porque o pecado, ele abre as portas dos céus e Deus ama os quebrantados de coração. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Ele pecou muito? Pecou bastante. Foi um homem de sangue. Inclusive, foi uma das razões porque Deus não permitiu ele fazer o templo, justamente porque diz, olha, Davi, você é um homem sanguinário, você é um homem de assassino. Ele escondeu o seu pecado aproximadamente por 8 meses ou 9, pecado de adultério. E ele depois confessa. Temos um Salmo 51, ele confessando abertamente os seus pecados, ele diz, eu pequei contra ti somente, Senhor. E o culpado sou eu mesmo. Então é muito belo ver isso e ver Deus declarando que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele reconheceu os seus erros. E os cristãos, nós, deveríamos ser o povo mesmo que confessa os nossos erros, porque nós tivemos os nossos pecados perdoados em Cristo. E em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Hoje nós iremos para o capítulo 10 e vamos partir com esse coração aqui. Sabedores de que vimos a exposição das Escrituras no capítulo 8, vimos a confissão dos pecados e toda a esfera que contorna o que é confessar, o que é arrependimento. E agora nós vamos para o capítulo 10 e veremos o que aconteceu diante dessas duas ocasiões aqui, que vimos do capítulo 8 e capítulo 9. Vamos ao capítulo 10 de Neemias. Abra sua Bíblia comigo. E a primeira lição, irmãos, é interessante que o capítulo 9, ele parece que termina no versículo 37. Vou esperar você abrir para você olhar, tá bom? Ele aparentemente parece que terminou no versículo 37, o capítulo 9. Que na realidade o parágrafo, né, terminou. Mas a história continua no versículo 38, que já é pegando o capítulo 10 e o versículo 1. Abra sua Bíblia, você vai entender bem, tá bom? Neemias, capítulo 9, versículo 38. E aqui nós temos um título em negrito que nos auxilia a entendermos melhor o texto. E o texto começa no versículo 38 e entrando no capítulo 10, versículo 1. E o versículo 38, nós temos a lição. É uma lição de transição entre o capítulo 9 e o 10, já temos uma lição. Qual é essa lição? Vamos ler o versículo 38 do capítulo 9, juntos.
Por causa de tudo isto, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas, os nossos sacerdotes. Eu vou ler o versículo 1 do capítulo 10. E os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias. E assim nós temos aqui a primeira lição, que ela é uma transição entre o capítulo 9 e o capítulo 10. Por causa de tudo isto, por causa de todo esse contexto que nós acabamos de ver, né, da exposição do capítulo 8, da confissão de pecados do capítulo 9, por causa de tudo isto, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos. Pessoal, isso é interessante. Essa lição é: arrependimento requer mudança de direção. Não foi somente falar, não foi somente se colocarem de pé e falarem: olha, nós erramos mesmo, Senhor, nos perdoa. Mas eles fizeram um pouco a mais, porque o arrependimento requer uma mudança de direção. Arrependimento requer atitude que evidencie esse arrependimento e essa confissão de erros, de pecados. E o versículo 8 diz: por causa de tudo isto, por conta do nosso quebrantamento, do nosso reconhecimento, estamos fazendo uma aliança, estamos escrevendo essa aliança aqui, estamos redigindo, e gostaríamos então de selar, de autenticar o nosso compromisso. Então foi isso que aconteceu. O povo então escreveu, e é como quem estava levando para um cartório. Eles escreveram essa aliança que eles estavam fazendo com Deus, confessando os seus pecados e declarando: Senhor, nós vamos obedecer ao Senhor. Então, a primeira lição é que o arrependimento requer uma mudança de direção. Não é somente com as palavras. E o povo estava tão empolgado que eles escreveram. Eles redigiram aqui e disseram: olha, os governantes vão selar. E Neemias selou o que eles estavam falando, como uma escritura mesmo que leva ao cartório, e a pessoa maior, carimba dizendo: eu estou autenticando, certificando que fulano está declarando aqui por certo e expondo aqui o seu coração. E foi isso que aconteceu. Isso nos ensina que o arrependimento, ele requer mudança de direção. Ele é interno, acontece dentro do coração, depois externamos falando: eu errei. Minha esposa, me perdoe. Meu filho, eu errei com isso. Papai, me perdoe. Mamãe, eu errei. Meu marido, eu errei nisso aqui. Meu pastor, eu estou errado mesmo. Amém por isso. Mas essa confissão, ela deve ser autenticada com a mudança. É o coração da mudança. É o arrependimento, e até porque a palavra no grego, arrependimento, né, é metanoia. Noia é uma palavra mais conhecida, né? Está falando aqui, ó. Metanoia, está falando da mente. O arrependimento acontece aqui, mas ele torna-se visível conforme vamos caminhando, impulsionados por esse arrependimento. As atitudes, vamos observando as atitudes, as ações, e tudo isso veio mediante a exposição da palavra de Deus. Então, o arrependimento, a confissão de erros e pecados, ela é concretizada na mudança, ela é firmada na mudança. Isso acontece na decisão em Cristo. Eu entreguei minha vida a Cristo, Ele é o meu Senhor, amém por isso. Agora vamos ver, vamos observar esse arrependimento. Como? É na vida, é olhando as atitudes, e através dessas atitudes vamos ver se tem aí de fato arrependimento. João veio pregando,
E foi uma mensagem muito dura ao ponto de dizer raça de víboras, né? Raça de víboras, arrependei-vos dos seus pecados, né? Arrependei-vos e mostrem em vossa vida esse arrependimento, os frutos desse arrependimento. Então veja que a postura da mudança, ela irá colocar em relevo o nosso arrependimento, e foi o que aconteceu na geração de Neemias. Nós nos arrependemos, reconhecemos que nós erramos, vamos escrever aqui, e vai ser selado as nossas palavras. Então temos a citação de Neemias, filho de Acalias, né? Que é o próprio Neemias aqui, e Zedequias, que selaram, e foram citados outros nomes aqui no texto. Então, diante desse arrependimento, veio a proposta de fazer uma aliança. Senhor, nós queremos fazer uma aliança contigo, nós reconhecemos os nossos erros e queremos fazer uma aliança diante de Deus e dos homens. Então, isso é belo, isso é maravilhoso. Quando foi a última vez que você reconheceu que estava errado em alguma ocasião? Quando foi a última vez? Nós somos teimosos por natureza. Todos nós somos teimosos por natureza. A nossa natureza se inclina para o erro, para o orgulho, para o egoísmo, mas a palavra de Deus, ela esmaga isso. Ela quebranta o nosso coração. Quando foi a última vez que você reconheceu algum erro seu? Que você foi repreendido, que você foi exposto, não é? Foi exposto, olha. Quando foi a última vez que você reconheceu algum erro seu? Quando foi? Faz tempo? Olha, realmente eu estou errado mesmo, né? Eu estou errado nisso aqui, me perdoa. E o povo selou, escreveram, nós vamos mudar, e eles começaram a dar prova disto. Embora que logo na frente houve um desmantelozinho, nós vamos entender o desfecho do livro de Neemias, mas perceba que eles escreveram esse compromisso, esse voto, eles estavam fazendo agora um voto, um juramento diante de Deus, e selando esse juramento, esse compromisso de andarem conforme a lei, conforme a palavra de Deus. E veremos agora que esse compromisso que foi feito foi mediante andarem nas páginas das Sagradas Escrituras. Neemias 10, versículo 28. Vamos lá? Versículo 28 agora. Veja que essa aliança foi uma aliança mediante a observação da palavra de Deus, de estarem submissos, sujeitos à palavra do Senhor, que tinha sido exposta no capítulo 8. E diz assim o versículo 28 e 29, o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos que tinham saber e entendimento, firmemente, olha só, firmemente aderiram a seus irmãos. Seus nobres convieram numa imprecação, num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Então, eles fizeram uma aliança, e diante de Deus e de todo o povo, temos aqui, olha, nós vamos guardar a palavra de Deus. Nós estamos fazendo uma aliança, e é interessante, já veremos aqui sobre essas duas expressões. Eles fizeram imprecação e num juramento, né, que andariam na lei de Deus. E esse ponto, onde chegamos aqui, veio mediante a exposição das Escrituras, como eu já mencionei no capítulo 8. Capítulo 9, eles confessaram os seus pecados e
indo para o capítulo 10, eles selaram agora um compromisso com Deus. Senhor, nós vamos andar na sua lei. Nós acabamos de ouvir, confessamos os nossos pecados, estamos selando aqui um compromisso, uma aliança de lealdade com o Senhor. Então, essas confissões aqui, veio a mudança, a atitude de mudança e um voto de compromisso, de fidelidade à palavra de Deus. É interessante esse compromisso aqui que eles selaram. Nós vamos permanecer fiéis às Sagradas Escrituras. Nos perdoa, Pai, pelos pecados anteriores. E Deus é tão gracioso que Ele sempre nos dá uma nova oportunidade. O Senhor nos permite virar a página mediante o quebrantamento e confissão dos nossos erros. Nós temos um grande desafio, irmãos, diante da geração a qual vivemos. Eu mencionei isso para os nossos jovens ontem. Nós temos um desafio muito grande diante deste mundo contrário à vontade de Deus, diante deste mundo que anda na contramão da vontade de Deus, esse mundo hostil a Deus. E qual é esse grande desafio? É permanecermos fiéis à palavra de Deus. É um compromisso nosso e uma luta muito grande que está sendo travada e ela irá aumentar conforme o final dos dias. É permanecermos fiéis à palavra de Deus. Em alguns países, pastores estão sendo observados através dos seus sermões, se estão falando alguma coisa contra o governo. Há governos e governos. Há governos cruéis, há governos democráticos, há governos sanguinários que maltratam o seu povo e há governos mesclados. Nós moramos em um país democrático, por enquanto, mas onde muita coisa não tem nada a ver com democracia. Em alguns países, são pedidos sermões dos pastores para serem observados pelo governo, para ver se não estão dizendo alguma coisa contrária ao Estado. Porque se falar alguma coisa contrária ao Estado, cadeia neles, prisão. Você sabia disso? Olha o trabalho que é sermos fiéis à palavra de Deus. Muitos dos estudos, que são filmados vão contra a ideologia deste mundo. É claro. Esse mundo é hostil a Deus e contra a palavra de Deus. O mundo secular, boa parte até admira as Escrituras, mas a grande maioria é guiada pelo Deus desse século, que é Satanás. Paulo menciona isso, dizendo que Satanás é o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Então, é uma luta nossa, no meio cristão, nos mantermos fiéis à palavra de Deus. Mas esse é um compromisso que nós temos. Não precisamos fazer como os dias de Neemias, selar, de fazer um selo, de irmos num cartório. Nós fazemos isso verbalmente, intencionalmente em nosso coração. Deus, Ele me salvou, Cristo me salvou, e eu tenho um compromisso com Ele de ser fiel a esse Deus que deu a sua vida por mim. Um grande homem de Deus disse: ou esse livro lhe afastará do pecado, ou o pecado lhe afastará deste livro. Ou esse livro lhe afasta do que é errado, o pecado, ou o pecado lhe afasta deste livro. Outro grande homem de Deus, servo, disse: a melhor maneira que o homem dispõe para se aperfeiçoar é a palavra de Deus. É a melhor maneira que o homem se dispõe, que nós temos para trabalhar o nosso coração,
é a palavra de Deus. Talvez você diga em seu coração: eu mudei nessa área aqui. Mas isso é só uma expressão idiomática. Nós não mudamos. É a palavra de Deus que nos faz mudar. Eu deixei de fazer isso. Foi a graça de Deus que nos capacitou para isso. Eu deixei de fazer tal coisa. Só deixamos porque a graça e a palavra de Deus foi quem trabalhou em nossa mente, em nosso coração. A melhor maneira que o homem dispõe para se aperfeiçoar é a palavra de Deus. Em Lucas 11:27, uma mulher, na multidão, vendo a exposição das Escrituras por meio das palavras de Jesus, uma mulher na multidão exclama: bem-aventurada é aquela que te concebestes, felizes foram os seios que te amamentaram. Vindo as palavras de Jesus. E Jesus responde: eu lhe digo que mais bem-aventurado ou mais feliz são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as guardam. A mulher queria direcionar a glória para outra direção. Bem-aventurados os seios que te amamentaram e aquela que te concebestes. E o Senhor Jesus a repreende. Mais feliz ainda, ou melhor, ele não estava dizendo que era infeliz, mas ele diz que é mais feliz ainda aquele que ouve a palavra de Deus e as guarda, e as cumpre, e as praticam. Então veja que o povo, nos dias de Neemias, se colocaram diante até de um juramento. E aqui nós temos a palavra que eu mencionei, né? Imprecação, juramento e imprecação. O que isso significa? Não é uma palavra muito comum de nós encontrarmos, né? E por meio de imprecação no juramento. E o que significa isso? Embora que o texto não vá mencionar aqui o teor dessa imprecação, mas o que significa essa imprecação e esse juramento? E essa expressão foi usada em um tipo de aliança que eram feito diante de uma cerimônia. Essa imprecação era uma forma de jurar diante de Deus que alguma coisa lhe aconteça se eu não guardar o meu juramento. Olhe, se eu estou fazendo um compromisso, uma lealdade com Deus de guardar a sua palavra. Se isso não acontecer, esse meu juramento, essa minha promessa, esse meu voto, que aconteça alguma coisa comigo. Geralmente, nós fazemos isso também, não é? Já prestou atenção? Olha, e se isso aqui não... Olha, eu estou certo em dizer isso, né? Eu quero que um raio caia em cima de mim se não for verdade. Se não for verdade. Você já fez isso, né? Olha, eu quero que aconteça isso comigo aqui, se não for verdade. Então, quero lhe mostrar. Foi mais ou menos isso que eles fizeram, mas, é claro, de forma ressaltada em algum acontecimento já registrado. E esse tipo de juramento nos lembra a aliança cerimonialista que Deus fez com Abraão. E nós entendemos pela história bíblica que quando alguém fazia um juramento com outro, pegava-se um animal, abria o animal no meio, olha que coisa estranha, abria o animal no meio, espatifava o animal, colocava uma banda para um lado, uma banda para o outro de animal. Agora imagine como ficava horrível o chão ali, né? Abria aquele animal, colocava uma banda de um lado, uma banda do outro, e ambos os que estavam fazendo o voto, né, passavam no meio, entre os animais. Temos isso lá em Abraão e Deus, quando Deus fez uma aliança para com Abraão e ele autenticou. Era uma forma de cartório daqueles dias, para dizer, olha, é verdade. E se eu não cumprir o que eu estou dizendo com você, que Deus faça comigo o que foi feito com esse animal aqui. Olha só, que Deus faça comigo o que aconteceu com esse animal aqui,
aconteça comigo se eu não cumprir o meu voto. Você já pensou se nós fizéssemos isso com Deus? O tanto de gente aqui que já está... a começar por mim, não é? Já pensou? Ah, pastor, eu quero voltar para o Antigo Testamento. Pois vai. Eu quero cumprir o sábado, pastor. Tem muita gente aí cumprindo o sábado e achando que está cumprindo a lei de Deus. Eu quero cumprir. Vai cumprir o Antigo Testamento conforme era? Tem muita gente leigo que estão longe. E o Senhor Jesus repreendeu os fariseus, que eram esse tipo de gente. Vocês estão longe, vocês rodeiam o mundo inteiro para fazer um prosélito, mas se tornam filhos do inferno 2 vezes. Então veja que esse juramento era algo muito sério. E aqui nós temos a palavra hebraica, né, para aliança, né? A palavra aliança vem daqui. Que para nós aliança é o quê? Aliança é algo que une, não é? Mas o sentido original da palavra hebraica para aliança é o quê? Foi partir no meio, como forma de juramento, de declarar, de autenticar o que estavam falando. E Deus fez isso com Abraão, dizendo: Abraão, eu vou te dar a terra, a sua descendência será grande. Senhor, mas prove isso para mim. Então Deus, fez isso com Abraão. Pega alguns animais, abre eles no meio, e eu vou descer. Deus disse: eu vou descer, e eu vou passar ali no meio, como forma de firmar minha aliança contigo. Abraão caiu no sono. E quando ele acordou, ele só viu o rastro do fogo que havia consumido aqueles animais que ele havia aberto no meio. Deus dizendo: eu vou cumprir com minha palavra. E Deus cumpriu. Hoje temos aí a promessa de Abraão, pai de muitas nações. Então, esse tipo de juramento, de imprecação, embora que o texto não vai falar que algum animal aqui foi sacrificado, mas era nesse teor aqui que era feito esse juramento. Então, nós temos aqui um juramento diante de Deus e que eles cumpririam a palavra de Deus até fazendo imprecações. Deus, se não acontecer isso, que eu seja punido de alguma forma. A terceira e última lição de hoje pela manhã, olhando o nosso texto, encontra-se no versículo 29. Perdão, o 30. Nós já lemos o 29. O início diz que eles firmemente aderiram a seus irmãos, né? Seus nobres convieram numa imprecação e no juramento de que andariam na lei de Deus. Então eles guardariam, temos aqui os verbos tudo no futuro, eles guardariam, andariam, cumpririam os mandamentos e os juízos e os estatutos do Senhor, e eles fizeram isso diante de um juramento. O versículo 30, vamos ler juntos, em uma só voz? Versículo 30 diz como? De que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os... Pessoal, agora o povo começa a descrever as áreas dessa consagração. Eles fizeram um selo de que eles cumpririam, estariam submissos à palavra de Deus. Nós vimos os verbos guardariam, andariam, cumpririam. E eles começam agora, essa é a terceira lição, é que o compromisso envolveu uma vida consagrada a Deus. E eles começam a citar as áreas desse compromisso. Senhor, nós vamos guardar a sua lei, a sua palavra. E eles começam a dizer agora as áreas onde eles cumpririam, eles seriam leais e compromissados com Deus. Eles começam falando sobre os seus filhos. Senhor, os nossos filhos, as nossas filhas, não irão no mundo pagão buscar um casamento lá fora, porque muito dos pecados que aconteceram foi porque Israel começou a se prostituir, começou a buscar lá fora, onde Deus daria tudo para eles dentro. Está aqui, tudo à sua disposição. Mas o povo começou a fazer o quê?
os filhos dos filhos e as filhas de Israel começaram a colocar os olhos no mundo pagão. Olharam lá para fora e foram buscar lá fora os seus prazeres. Então, boa parte das consequências que vieram para Israel foi porque o povo começou a se misturar. No livro de Juízes é interessante que diz que levantou-se outra geração que não conhecia a Deus. Isso é muito perigoso. Se levantar uma geração que não conhece a Deus. Eis aqui um grande perigo. E eles, sabedores disso, porque eles confessaram os seus pecados, agora eles estão fazendo um compromisso, iniciando com a sua casa, dizendo: a minha família, os meus filhos, nós estamos compromissados com Deus, as nossas filhas, elas não se misturarão com o mundo pagão. Olha só, pessoal, que o nosso compromisso com Deus, ele começa com a nossa casa, com a nossa família. Eu sei que vez por outra eu tenho que abrir aspas aqui, né, entre aspas, porque nem todos aqui têm a sua família toda servindo ao Senhor. Aqui, às vezes, nós temos só um pai de família que já fez a sua decisão. Temos só a mãe da família que fez a sua decisão. Às vezes temos, às vezes até só o filho. Mas a boa parte já veio a família. Já veio o pai da família, compromissado com Deus. E depois veio a família, os filhos, a esposa. E agora o compromisso com Deus, afirmando esse compromisso com Deus, e os filhos e os netos que estão lá atrás. Então o povo começou a dizer: Senhor, nós erramos no passado, agora nos ajuda agora. Os meus filhos vão ser consagrados a Deus, a nossa família. Então começou pela família. Começou pela família. Então, vez por outra, eu tenho que abrir essa aspa aqui, porque nem todos, às vezes, tem só um da família servindo ao Senhor. Irmão Filomeno. Irmão Filomeno, câmbio. Acorde ele aí, Ed. Chama ele aqui. Isso, pronto. Pode vir, irmão Filomeno. Ele estava acordado, você não estava ouvindo, viu, gente? Então, às vezes, alguns aqui, ainda a sua família não se chegou a Cristo, mas eis as nossas orações. Então, vez por outra, temos que abrir aspas, né? Nem todos o da nossa casa fizeram a decisão. E às vezes nós temos alguns que ainda a sua família não veio a Cristo. Não vieram ainda. Agora você imagina um coração de um pai desse, né? Que olha para a palavra de Deus e conhece a verdade e sabe dos perigos que são andar sem Cristo. É lágrima mesmo. É aperto no coração. É oração. Esse aqui ainda não pode chamar famílias, vamos nos consagrar ao Senhor. É oração para que sua família chegue a Cristo. E vamos orar por isso. Amém? Então o povo começou. Pode sentar, irmão Filomeno. O povo começou a consagrar-se, começar por sua família. Então, se sua família está servindo a Deus, glorifique ao Senhor por isso. Talvez até esteja meio desmantelado alguns, né? Cabo de vassoura resolve também. Então, eles começaram a envolver-se nesse compromisso e a citar as áreas que eles seriam consagrados a Deus. John MacArthur, pastor, servo de Deus, escritor de livros, ele disse: a intimidade com Deus envolve sofrimento, obediência, muita oração, conhecimento da palavra e fé. E o povo começou a sofrer por isso para manter a sua fé. É luta, irmãos. É luta para mantermos a nossa fé, a nossa família em Cristo.
É com luta mesmo, é com sofrimento. Compromisso, lealdade requer sacrifícios, disciplina. Então, que Deus nos ajude. E o povo começou a citar as áreas. A família, é citado também no versículo 35, não somente a família, mas as suas finanças. As nossas finanças, Senhor, vão ser consagradas a Ti. As primícias da nossa renda, nós pecamos no passado. Nossos filhos se corromperam com o mundo pagão. Nós erramos também com as nossas finanças, começamos a usar e a criar ídolos. Senhor, agora as nossas finanças também serão consagradas ao Senhor. As primícias da nossa terra, o nosso rebanho. E o povo começou a consagrar, a fazer um voto, um compromisso de lealdade à palavra de Deus e falando áreas específicas da sua vida. O nosso tempo, Senhor, nós erramos no passado, nós teremos um tempo mais aprimorado contigo, mais chegado. E o Senhor, o tempo, Ele não espera por ninguém. O tempo vai passando, e se você não cuidar, quando olhar, ele passou, Davi. E o tempo ele vai passando, você vai olhando para os seus filhos, e ele vai passando rapidamente. Se você não cuida, ele está maior do que você. Esses dias eu estava lembrando, quando estava aqui no instituto, e eu me perguntando para onde Deus me levaria. Estava lembrando, ó. E o Davi pequeno. Num velocipe. Pelas ruas do Paraguai. Fugindo. E alguém chega lá em casa e diz: Ricardo, seu filho está fugindo. E aí, Davi de velocipe, já ia do cemitério para frente. Foi demais também, né? E está aqui o rapaz, né? Então o tempo passa rápido. Se não cuidamos, perdemos. Como é que está o seu compromisso com Deus? Você tem compromisso com Deus? Os seus filhos vão olhar para você e o que eles vão ver? Compromisso com Deus? Que Deus nos ajude a firmarmos um compromisso com Deus. Amém? Pode sentar, filho. Vamos orar. Convido você a baixar a sua cabeça e a você firmar um compromisso com Deus. Ó Deus e Pai, nos ajuda, Senhor, a termos uma vida de compromisso com a sua palavra, com o Deus que nos deu a vida. Às vezes estamos negligenciando as coisas básicas da fé, como até se congregar. Então ajuda o nosso povo, ó Deus, a confessarmos os nossos pecados, os nossos erros, e força para a mudança. Nos ajuda, ó Deus, nessa luta, a voltarmos os trilhos do Senhor. Nos dê um coração quebrantado, ó Pai, que confessa os nossos pecados e luta para andar nos trilhos do Senhor. Eu oro, ó Deus, se tem alguém nesse momento afastado do Senhor, volte-se.
Se tem alguém desleixado, volte-se para o trilho do Senhor. Se comprometa com Deus. Ó Deus, nós oramos pelos nossos corações nessa manhã. Se tem alguém que ainda não entregou sua vida a Cristo, o faça isso pela fé e assim receba a vida eterna em Cristo Jesus, porque o tempo passa. Ajuda-nos, ó Pai, a termos uma vida voltada, inclinada para o Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.